Obrigado pelo... vocês estão me ouvindo bem? Então, né? Porque agora começou a gravar aqui, entrou um... Alô, todo mundo me ouvindo bem, né? Ok, doutor. Sim, doutor. Gente, boa noite a todos. É um prazer estar aqui nesse projeto Start. Eu acho que esses projetos são importantes para que, em todos os níveis de Invisalign Doctor, a gente vai compartilhando conhecimento a ponto de a gente ter mais, eu diria, segurança e utilizar a experiência de outros Invisalign Doctors, que possivelmente possa ter um pouco a mais do que vocês que estão aí, e aí fazer com que, com a experiência do outro, vocês tenham a evolução, né, de cada um de vocês. Eu tenho 24 anos de ortodontia, sou envolvido com ensino, tenho uma escola de pós-graduação aqui também na minha cidade, em Niterói, e, portanto, o que eu vou colocar aqui é como vender Invisalign, né, a maneira, o método que eu fui desenvolvendo foi o que eu construí no meu consultório junto com a experiência de outros Invisalign Docs que eu ensinei. E é muito comum eu brinco, falo que a gente deixa de deslanchar com o Invisalign por alguns motivos que, na maioria das vezes, são comuns. Então, eu separei aqui como que eu fiz para ter mais conversões quando eu apresentava a opção de tratamento com Invisalign, né? Esse vai ser meu objetivo. Eu estou com a parte de bate-papo aqui aberta também, está dando para visualizar bem, então, se alguém quiser colocar alguma questão aqui no bate-papo, eu vou estar acompanhando. Tá? E vocês podem me parar a qualquer momento pelo bate-papo ali e tirar uma possível dúvida, porque senão no online, né, vocês sabem como é que é. A gente vai tocando e às vezes vocês não estão entendendo algum ponto de vista aqui. Eu queria dizer para vocês, num primeiro ponto, deixa eu ver como é que está o meu slide aqui, se ele está passando. Tá. Eu queria, num primeiro ponto, passar para vocês que eu não comecei com Invisalign já bombando, né? Vou começar a oferecer Invisalign e explodir de vender Invisalign. Não foi assim. E eu vi com vários Invisalign Doctors, eu já fiz vários projetos com Invisalign Doctors bem-sucedidos, que vendem bastante no Brasil inteiro, e a história que eles contam é a mesma minha, né? Que foi o início um pouco mais travado, e depois as coisas foram acontecendo. Então, eu consegui ir entendendo, ter a percepção do que estava acontecendo para que eu realmente não deslanchasse oferecendo Invisalign. E eu chego atualmente a uma marca de estar faturando 7 vezes mais do que eu faturava. Então, eu não estou colocando esse slide aqui para dizer, caramba, Marcelo chegou ao Q4 do ano passado como Diamond Elite, né, com a quantidade de casos para Diamond Elite, e Marcelo está aqui falando sei lá, para se vangloriar, mas não, foi um caminho e eu queria mostrar para vocês o que eu achei que foi decisivo, né, para que eu conseguisse o máximo de conversão naquelas pessoas que me procuravam para o tratamento ortodôntico, né, que seja com tratamento ortodôntico convencional, e eu a convenci para trabalhar, para fazer um Invisalign. E no Q4 do ano passado eu consegui essa marca de quantidade de casos, né? E uma coisa que eu vejo que foi decisiva, quando eu, lá em 2011, 2012, nós desenvolvemos na minha escola de pós-graduação uma tese de doutorado, um professor estava fazendo doutorado na UF, levou o scanner a primeira vez lá na escola, né? Na época. E eu já, quando eu olhei tudo aquilo, eu já fiquei encantado. Com a experiência que eu tinha de ortodontia, cara, ter toda essa tecnologia, entrar no fluxo digital seria uma coisa magnífica. Eu, na hora, aquilo já me despertou. Eu falei, cara, Invisalign é o que há, porque eu já faço movimentações dentárias sequenciais no meu consultório, mas fazer movimentações dentárias sequenciais no meu consultório, usando um mundo de tecnologia para ter mais previsibilidade e entregar ao meu paciente um aparelho com um design que favorece uma entrega com muito conforto, é tudo que eu quero. Então, aquilo eu acredito que muitos Invisalign Doctors aqui, quando foi impactado pelo credenciamento e olhou todo aquele mundo, falou, caramba, cara, isso é muito massa, isso é muito top, e, cara, não tem como dar errado, ou a gente sai muito empolgado, né? E o que eu comecei a observar é que aquela minha empolgação, muitas das vezes no meu consultório, ela não era transmitida de maneira adequada para o meu paciente. Ou seja, eu, Marcelo, acreditava nesse mundo digital,
pelo mundo de experiência que eu tenho na ortodontia, de anos. Então, claro que quando eu vi, cara, eu tenho um dente para rotar, eu tenho a capacidade de, antes de mexer na boca do meu paciente, entender quanto de expansão que eu preciso gerar para gerar já o espaço mesodistal para a rotação desse elemento. Se eu não tiver, se eu gerar a expansão e ainda não quiser expandir tanto e quiser remover fazer um IPR, eu sei em décimo de milímetros quanto que eu preciso fazer antes de começar a tratar. E em que momento? Claro que isso era magnífico, né? Já que a gente na ortodontia fixa, muitas vezes a gente vai no erro e tentativa, expandiu, fez a conformação do arco, mas de repente vai demais, volta, desgastei, mas não foi o suficiente, protuiu. Então, ter todo esse mundo digital, eu tinha a certeza que toda essa tecnologia ia me ajudar muito e ia me favorecer a fazer uma entrega bem realizada, como eu sempre fiz, mas agora com mais conforto e mais rápido, porque eu vou ter essas ferramentas digitais para me dar mais previsibilidade. Isso foi... Só que será que eu, Marcelo, eu estava conseguindo transmitir isso logo no primeiro encontro com aquele paciente que vem, caramba, eu vi Invisalign, vi uma propaganda e entrou no consultório. Será que eu estava conseguindo impactar a dimensão desse mundo digital para que ele realmente falasse, caramba, meu irmão, igual que eu falei quando eu fiz o meu credenciamento, caramba, é isso. Quando eu vi o scanner na minha escola de pós-graduação lá em 2012, quando eu olhei todo esse universo Invisalign, eu falei, caramba, é isso. Será que o meu paciente está tendo essa mesma sensação? Evidentemente, com a visão do usuário, né? E não com a visão do técnico que eu sou. Será que eu estou conseguindo transmitir isso para ele? E conversando com vários Invisalign Doctors de sucesso, eles falavam a mesma coisa, que eles só conseguiram aumentar o nível de conversão deles quando eles conseguiram fazer com que o paciente, na primeira consulta, na consulta de apresentação, tivesse a percepção da dimensão desse mundo. Parece uma coisa simples, mas não é. A gente acaba cometendo muitos equívocos. Eu queria chamar a atenção que é muito necessário, por isso que em vários cursos de marketing que são vendidos de maneira online para odontologia ou de maneira presencial, todos os professores dessa área falam da importância de a gente ter um método para apresentar para o paciente. Né? E parece uma coisa simples, mas temos método para tanta coisa. Para colocar um attachment, temos método. Precisamos fazer limpeza, polimento, ataque ácido, né? É um passo a passo. Será que eu estou me preocupando em fazer a melhor apresentação para o meu paciente para que ele realmente entenda que esse mundo digital é capaz de fazer uma entrega para ele com muita qualidade, com muita rapidez e com muito conforto? Ele entender toda a tecnologia que está envolvida dentro desse aparelho e que o meu mental, o mental do Marcelo, do Invisalign Doctor, ele vai ser privilegiado dentro de todo esse fluxo. Será que o meu paciente está evidente isso para ele logo na primeira consulta? E eu comecei então, a partir daí, criar um método que me levasse a realmente fazer com que o paciente entendesse que aquela minha primeira apresentação ela não era uma venda de produto. Ou seja, agora o Marcelo, ortodontista, ele tem mais um aparelho na sua prateleira. E qual é o aparelho que o Marcelo tem? Invisalign. Né? Aquele plastiquinho lá que... Ah, moldeirinho igual de clareamento, né, doutor? Então, ou você pode tratar assim, ou você pode tratar com esse aqui. Ou será que o Marcelo, para aumentar a conversão dele, precisava realmente fazer com que essa apresentação virasse um processo dentro do negócio dele e, a partir daí, entendendo que é um processo, qual seria o ponto principal para fazer o paciente dele, né, a quem procurava, ter a percepção que era a melhor opção utilizar o Invisalign por privilegiar o mental do Marcelo junto com toda a tecnologia que está envolvida para a gente fazer essa entrega com conforto. E daí que eu me esforcei muito para criar esse método que eu vou apresentar para vocês, onde eu tenho um grande objetivo. Eu brinco, né, e falo que o meu grande objetivo quando eu faço a primeira consulta é ouvir a seguinte frase do paciente: doutor, eu entendi tudo, gostei muito, eu estou impressionado, eu não sabia que a odontologia estava nesse nível, eu não sabia que a ortodontia estava nesse nível, mas eu acho que não vai dar para mim. Eles falam muito isso, ou eu acho que eu não vou conseguir. Por quê? Porque a minha apresentação fez ele, como a gente, quando senta para virar Invisalign Doctor no credenciamento, né, e é apresentado todo esse mundo, a gente se impressiona. Será que eu estou impressionando o meu paciente? Eu estou aumentando o máximo que eu posso o valor percebido para ele
e ele entendendo que eu sou um cara que sei muito ortodontia, tenho um mental muito poderoso, e junto com toda essa tecnologia que eu estou mostrando para ele na primeira apresentação, no primeiro dia que ele me conheceu, será que isso, fazer dessa maneira, não seria decisivo para ele realmente se surpreender e falar, cara, doutor, eu gostei muito, não sabia que a odontologia estava nesse nível, mas eu acho que não dá para mim. Ou seja, eu joguei esse paciente para um nível de entendimento que eu sou capaz de cobrar o valor XYZ necessário para vender uma coisa que ele sabe que vai ser diferente. Não sei se vocês aqui já tiveram essa experiência, às vezes você entra numa agência de carro para comprar um carro e você saiu de casa imaginando que você ia comprar um carro X. Você sai da concessionária com um carro XYZ. Por quê? Porque você teve todo um envolvimento dentro daquele espaço que te levou a você ter o entendimento e a percepção de que o melhor para você não é aquele carro X que você saiu de casa, XYZ. E como que coube no seu bolso para você levar o XYZ se você só tinha dinheiro para o X? Ele ajustou para você, né? Ele ajustou, o que eu quero dizer, ele não fez mais barato, mas ele te mostrou que existe um parcelamento. É o que eu falo para os meus pacientes, falo, você está falando que de repente não vai ser possível, mas eu acho que você tem que controlar essa ansiedade. Eu vou fazer todo um relatório de tratamento para você e vou te mostrar mais de uma opção e, de repente, eu tenho alguma opção que possa fazer a diferença para você, caber no seu bolso, seja de uma maneira que você consiga absorver esse tipo de trabalho com toda essa qualidade de tecnologia. Né? Então, é isso que eu observei que fez a diferença para mim, é focar de cara, não que Invisalign, isso no credenciamento eu já via a dimensão do Invisalign, eu já entendia de ortodontia a ponto de entender que aquilo ali era muito melhor do que eu vinha fazendo. Por quê? Me dava muito menos tempo de cadeira, eu conseguia fazer setups. Gente, eu fiz minha formação em Bauru, em 2000, a gente fazia setup cortando o modelo de gesso, né? E aí você tinha que mexer com a cera. Então, olha que loucura. Quando eu vi todo esse mundo, né, eu fiquei encantado. Ok, mas como que eu faço o meu paciente entender que realmente é algo muito interessante para ele, né? Que é unir esse mental com a tecnologia. Então, eu comecei a me esforçar, então, a fazer com que essa primeira consulta levasse o meu paciente a aumentar ao máximo o valor que o que era perceptível para ele nesse momento. E para mim, né, acredito que para vocês também não deva ser difícil, a gente está sempre muito antenado ao que os pacientes, né, têm como necessidade do paciente. Na maioria das vezes, ele quer ter uma estética melhorada, né? É claro que a função é importante, mas os nossos pacientes vêm muito ligados à parte de estética, tanto os pais, quando levam seus filhos, quanto os próprios adultos, né? E hoje eles têm anseios, expectativas diferentes do que eles tinham antigamente. Isso é um fato concreto, né? Para que vocês tenham uma noção, quando eu comecei em Bauru, lá em 99, 2000, os pacientes usavam A e B. Eles chamavam de freio de burro, mas eles usavam A e B na rua. Era comum a gente ver pacientes utilizando A e B na rua. Por quê? Naquela época era um status. Por que era um status? Meu pai está tendo dinheiro para fazer ortodontia. Então, quando ele saía com aquilo na cara, puxa, o cara tem condições de fazer ortodontia. Então, olha como é que as coisas modificaram. Quais são hoje os anseios, as expectativas dos nossos pacientes dos dias atuais? Independente da idade, eu diria, né? Tanto que seja uma entrega que favoreça uma certa rapidez, se comparado ao modelo convencional, e com conforto, ou seja, não afetar de maneira decisiva a minha estética e também não afetar todas as funções que eu preciso desenvolver num dia. Minha alimentação, eu quero fazer um esporte e não ter a tendência de machucar com nenhum tipo de aparelho, não ser convidado a ir no meu dentista fora da data marcada, porque eu estou numa emergência, então eu estou com a vida toda enrolada e ainda me cai um bracket, eu tenho que sair correndo para o consultório nessa vida nossa cada vez mais corrida, sem mobilidade. Então, é evidente que hoje os nossos pacientes, independente da idade, né, na minha visão, por lidar muito com os pacientes no dia a dia do meu consultório, está visível que o que eles querem, com todo esse mundo que nós temos de conexão, é um tratamento ortodôntico que seja mais compatível com a vida deles. E hoje, quantas coisas que nós fazíamos
sem utilizar o digital e que hoje nós fazemos utilizando tecnologia digital. Quão mais fácil essas nossas atividades ficaram, né? Então, se a gente parar para pensar, será que o Invisalign, na vida do meu paciente, como uma proposta para a correção dos seus dentes, também não vai nessa linha? É evidente que vai, mas será que eu estou apresentando na primeira consulta de maneira a ele perceber, ter a percepção que, cara, putz, é isso que eu preciso, cara. Minha vida corrida, eu não consigo... para parar para vir fazer esse orçamento com o Marcelo, eu já levei 2 semanas, todo enrolado. Você imagina usar um aparelho ortodôntico que eu vou ter que estar todo mês no consultório. Que loucura. Não, poxa, essa tecnologia que ele está me mostrando me permite consultas mais espaçadas. Hoje, uma paciente minha foi para Portugal, vai ficar 3 meses em Portugal. Possivelmente, daqui a 3 meses, se ela for uma paciente que usa bem, disciplinada, e ela eu vou ter poucas perdas. Imaginem isso com o aparelho fixo, né? Então, assim, ela vai continuar o tratamento, vamos fazer consultas remotas e, no mínimo, eu vou ter algumas perdas de movimento, mas eu vou andar para frente. Então, será que eu estou mostrando para o meu paciente, esse paciente que está conectado no digital, que está fazendo várias atividades hoje utilizando recursos digitais, que está antenado com isso tudo, será que na minha primeira apresentação eu estou mostrando para ele que realmente hoje existe uma opção de tratamento ortodôntico que envolve toda essa tecnologia, privilegiando muito o mental do profissional, né? E o conforto para entregar esse resultado com menos tempo de cadeira, mais espaçamento entre as consultas, o design do aparelho favorecendo a estética e o conforto durante a alimentação e tudo mais, né? Higiene. Será que eu estou conseguindo realmente fazer isso? E eu brinco e eu uso muito essa analogia com os meus pacientes, eu falo para ele, nós podemos fazer uma viagem, porque o tratamento ortodôntico, eu considero o tratamento ortodôntico uma viagem. Nós podemos fazer uma viagem num carro convencional, sem computador de bordo, sem nenhum GPS, sem a gente saber se ele está com a mecânica em dia, e possivelmente nós vamos chegar no ponto final que nós determinamos. Mas concorda comigo que vai ser com muito menos previsibilidade, dependendo muito mais do operador, do que se a gente for num carro com computador de bordo, que marca ali no seu computador que está tudo em dia, tudo ok, um carro que favoreça o ganho de velocidade com bastante segurança, um GPS que vai me informar que antes de eu sair daqui, eu já tenho uma previsibilidade de chegar em tal lugar, tal, que vai me dizer, buraco à frente, Marcelo, ou seja, não adianta tentar rotar esse dente se você não gerar espaço mesodistalmente dele de 0,2 de milímetro no ponto tal, porque senão esse movimento não vai ocorrer, precisa de espaço. E lembra, você quer rotar ele sem aumentar o comprimento do arco, sem protuir, sem inclinar incisivo. Isso tudo é possível previamente para que eu faça a minha viagem da melhor maneira possível. Então, quantas coisas nós fazemos hoje e os nossos pacientes utilizando recursos digitais que facilitou demais a vida dos meus pacientes. Agora, será que na primeira consulta eu estou fazendo o meu paciente perceber isso? Então, isso que foi decisivo para eu realmente aumentar o meu nível de conversão ao máximo, né? Eu consegui criar um sistema que o meu paciente ele sai, eu brinco que ele querendo bater a cabeça na parede, né? Se ele foi no meu consultório para depois ir no Plaza Shopping, que é o shopping aqui da minha cidade, para comprar o iPhone de última geração, ele já sai do meu consultório e já vai deixar o iPhone para depois, porque eu convenço a ele que a prioridade dele hoje é não perder essa oportunidade, toda essa tecnologia que está envolvida, para que ele tenha um sorriso mais harmonioso, funcional e ganhar isso com mais rapidez e com máximo conforto. Então, a minha preocupação maior é essa. E isso é fácil de a gente analisar esses aspectos no nosso dia a dia. Eu brinco, hoje eu tenho 2 consultórios, coordeno um curso de especialização na minha escola, tenho uma quantidade de pacientes grande e eu cuido da minha agenda sozinho, sem secretária. Por quê? Porque hoje tem muita tecnologia. Eu tenho um WhatsApp, por exemplo, eu vim andando a pé aqui agora e organizei minha agenda de amanhã no Leblon, no Rio. Uma paciente quis mudar o horário, beleza, mudei, ajustei, confirmei os outros, beleza, cheguei aqui agora para dar aula, minha agenda está confirmada. Aí eu lembro quando eu comecei em Campo Grande a fazer ortodontia fixa, convencional, eu tinha 2 secretárias só para cuidar da agenda. Uma em Campo Grande e outra na outra clínica em Madureira. Né? Porque tinha que ligar para o paciente. Então, quantas coisas se tornaram mais fáceis para a gente utilizando o digital?
E é esse paciente que também quer um sorriso mais harmonioso, fazendo ortodontia, mas ele quer ter alguma coisa que mostre para ele que é diferente, que tem tecnologia, né? E aí, cada vez mais eu entendia que o paciente ele consegue entender na primeira consulta que realmente o mundo é esse se a gente explorar ao máximo o visual. Eu acho que isso não é novidade para a gente, né, dentista. Por isso que há anos atrás, né, a gente teve a câmera intraoral para você mostrar para o paciente o problema que ele tinha ali. Isso, ó, anos-luz, quando eu me formei. Né? Não, é legal a câmera que você vai mostrar para o paciente. Então, a possibilidade de a gente ter hoje um equipamento que vai fazer com que aquela minha primeira consulta eu consiga explorar toda a tecnologia que pode estar envolvida naquele possível tratamento dele, na minha visão, e de forma visual, isso é decisivo. A ponto de que no meu consultório, eu sento com o meu paciente numa cadeira. Hoje eu ia fazer uma imagem legal desse espaço do meu consultório, mas acabei não conseguindo. Mas eu sempre sento com o meu paciente numa mesa, né, onde tem uma cadeira de um lado e eu do outro. Todos os meus aparatos de Invisalign estão atrás de mim, inclusive a minha plaquinha lá, que eu vendo bastante, Invisalign, para mostrar autoridade. Os aparelhos de Invisalign ficam atrás de mim. Eu conduzo o meu paciente para que ele olhe e veja que realmente eu tenho experiência com Invisalign, que eu sou um dos que mais vende Invisalign. A maneira que eu explico a ele, a conexão que eu faço, eu deixo ele falar, contar o problema dele. Logo depois desse ambiente, eu levo ele para o meu consultório. E quando eu levo ele para o meu consultório, ele fala assim, doutor, mas como você viu que eu estava conversando com ele, o que me incomoda é isso daqui. O que você acha quando eu estou olhando a boca dele? Eu não falo nada. Eu criei um padrão que eu não falo, vamos primeiro, eu vou fazer um registro digital da posição dos seus dentes, da sua arcada, e aí nós vamos, na tela, eu vou te explicar o seu caso e nós vamos conversar detalhadamente sobre o que você tem e quais são as possibilidades de tratamento. Então, para vocês olharem, isso aqui é meu consultório. Eu trabalho com o meu scanner aqui, paciente sentado, e do lado um computador onde eu tenho o meu ClinCheck aberto de um caso que eu vejo que é o similar ao dela, que eu já tratei ou que eu estou tratando. E daí eu vou discursar sobre os problemas dele, mostrar o diagnóstico. Então, quando eu estou ali vendo a boca dele, escaneando, eu falo, agora controla a ansiedade, sua boquinha vai para a tela, o arco superior e inferior, e eu vou começar a fazer a abordagem do que eu estou entendendo. E aí eu vou junto com ela, já utilizando no meu iTero vários outros recursos que eu tenho. Porque uma das vantagens de estarmos no fluxo digital, diferente do fluxo analógico, é quando eu capturo um modelo, né, de gesso do meu paciente, eu tenho aquele modelo estático ali. Quando eu capturo o digital, com 2 cliques, eu já tenho um mundo de programas trabalhando sobre esse modelo, a ponto de separar o dente da base, a ponto de me permitir movimentar e falar, olha, se o seu canino estivesse numa posição mais alta, olha a sua linha do sorriso aqui, eu vou lá, mexo no canino dela, mostro para ela que isso seria mais harmonioso. Eu pego aquele dentinho que está torto, né, ajusto ele, uso um Outcome Simulator para mostrar, olha só, a caminhada que a gente pode fazer pode ser parecida com essa. E olha os recursos que eu tenho aqui. Aí eu vou para o meu computador, mostro a tabela de movimentos. Eu adoro mostrar a tabela de movimentos para mostrar para ele que eu tenho um controle tridimensional da quantidade de movimento de cada elemento. Tenho também como controlar quando eu quero fazer o movimento X, quando eu terminar o X, eu vou começar o movimento Y. Então, eu consigo, no programa, sequenciar meus movimentos. Ou seja, primeiro eu vou expandir, a expansão vai gerar espaço, depois eu curo o apinhamento, depois do apinhamento eu faço o IPR se necessário. Fiquei olhando o bate-papo aqui, me perdi. Faço o IPR se necessário, e aí diminuo a inclinação vestibular dos dentes. Estou dando um exemplo. Então, eu mostro para o paciente todos os recursos, toda a tecnologia que eu tenho, e, claro, como eu estou explicando sobre o caso dele, ele vai entendendo que o Marcelo Calvo também tem uma expertise enorme na ortodontia, pelas explicações dele, junto com essa tecnologia, ele na cadeira já se segura e fala, é o que eu quero. Eu quero o mental desse cara, junto com toda essa tecnologia que ele está mostrando.
E quando vocês estão olhando aqui, na esquerda, gente, eu tenho uma bancada onde já está as caixinhas de Invisalign ali. E eu gosto muito dessa abordagem. Quando eu explico tudo para ele, usando... gosto muito do mapa de oclusão, que eu já jogo no meu iTero ali, já sai, né? O mapa de oclusão. Agora, a tecnologia NIRI, é onde eu mostro o infravermelho, que eu posso ver possíveis cáries interproximais. Então, eu brinco com o paciente e falo, tá vendo? Eu estou praticamente olhando dentro do seu dente. Né? Eu brinco com eles. Aí faço Outcome Simulator, ou eu pego um caso do Progress Assessment. Olha aqui, ó, esse paciente está no alinhador 15, eu comparei com o que eu tinha projetado virtualmente e tudo está andando bem. Quando a gente começar a tratar, se você vier a tratar comigo, eu vou ter essa tecnologia para usar com você também. Então, eu exploro todos os programas que tem dentro do meu scanner com esse paciente na primeira apresentação. Portanto, eu preciso estar organizado. Quantidade de tempo que eu vou marcar essa apresentação, o que eu vou fazer nessa apresentação. Então, primeiro é uma cadeira numa mesa onde eu faço a conexão com esse paciente, deixo ele falar quais são as coisas que mais afetam ele. Eu já mostro a minha autoridade e mostro a diferença entre fazer ortodontia com Invisalign, que é o único aparelho que faz movimentação dentária sequencial utilizando recursos digitais, né? Deixe isso claro para ele. Se você optar por qualquer outro tipo de ortodontia, sem ser com alinhadores, ortodontia convencional, você não vai ter todos esses recursos digitais para fazer as movimentações dentárias sequenciais, entender possíveis dificuldades do movimento durante, nada disso. Então, isso fica claro para ele. Aí sim eu sento e mostro o problema dele, explorando o visual e mostrando que eu tenho sim um mundo de tecnologia. Então, não é escanear meu paciente e não passar pelo Progress Assessment, não passar pelo Simulator, não passar por eu mexendo com o dedinho algum dente que possa fazer uma diferença no sorriso dela, como ela já tinha me contado na mesa lá. Poxa, eu acho meus incisivos muito baixos, eu acho meu incisivo muito protuído. Então, eu já exploro o que a paciente, claro, as coisas que têm sentido, para que eu mostre para ela que é possível, como ficaria, mais ou menos, né? Gosto também daquele programa, agora me fugiu o nome, time-lapse. Então, se eu tenho um paciente que ele apresenta uma retração, se eu tenho um paciente que tem desgaste nas cúspides, eu já jogo, já cato um outro cara que eu escaneei e já mostro para ele, tá vendo? Tratando, eu tenho um recurso para ver que essa retração gengival, ela ao longo do tempo, ela pode se perpetuar nesse nível. Se ela for agravando, eu tenho tecnologia para isso. Então, eu exploro tudo que é possível para que ele entenda que realmente é diferente. Tratar com o Marcelo Calvo utilizando a Invisalign é diferente, né? E aí eu vou mostrando detalhes da boca dele. Eu gosto muito dessa tecnologia NIRI. Eu acho que todos os pacientes, quando eu mostro, eles ficam impressionados. Então, né, é isso que dá percepção para eles. Caramba, Marcelo, eu não sei se eu vou conseguir, né? Porque é toda uma abordagem. Quando eles falam que eles têm clínico geral, Marcelo, eu já gosto do clínico geral, eu vou, printo a tela e já mando uma imagem possível de raspagem, por exemplo, que está com muito tártaro, uma imagem de uma possível cárie, eu printo a tela do meu scanner e já mando pelo WhatsApp para o meu paciente, né? Então, assim, isso impressiona muito. E eu tento mostrar todo o fluxo para os pacientes, né? Aqui ainda na época que eu não tinha o 5D, né? Mas olha só, eu escaneio, eu mostro como é que vai ser a movimentação, nem que seja num caso similar. Meu paciente está vindo a primeira vez, eu não tenho ainda o clean check dele, mas eu mostro um caso similar. Olha o que é possível conseguir. Ah, Marcelo, mas eu estou começando agora com o Invisalign. Cara, usa a galeria, usa, né? Você pode demonstrar casos similares, porque faz o paciente entender, caramba, tem um mundo de recursos. Poxa, o caso era parecido com o meu realmente. E aí eu mostro as caixinhas do Invisalign demonstrando, ó, isso vai para fora do país, volta já com os modelos já personalizados por mim, individualizado para você, para que as coisas ocorram da maneira que foi planejado. Então, eles entendem muito o fluxo, né, e entendem o meu mental na explicação. Isso, na minha visão, é decisivo para os pais e para os pacientes ficarem conectados. Então, eu vejo que você fazer uma consulta de primeira consulta, sem você explorar muito o visual, eu acho que é perda de tempo. Aí você pode estar pensando, então, eu sou obrigado, então o Marcelo tem esse nível de conversão que ele falou, porque ele tem um iTero. Se eu não tiver o iTero, eu não posso. Eu vou te mostrar aqui, eu vou pular essa tela aqui, mas eu vou te mostrar aqui uma tela, eu vou mostrar nessa aula ainda, uma tela quando eu não tinha o iTero ainda,
né? Eu não tinha o iTero, mas eu tinha aqui, ó, esse computador. Então, o que eu fazia? Eu abria o meu My iTero aqui, ó, de um outro caso que eu já tinha escaneado e mostrava, olha, esse caso aqui similar, que eu já tenho o escaneamento dele, olha, aqui eu consigo ver aonde o dente toca mais forte, então eu mostrava no meu computador, né? Claro que ter o scanner, por isso que eu gosto daquele slide, o scanner ali e o slide, estou no seu time, é um mega, o paciente vê como extrema diferença você ter o scanner. Ele facilita muito na primeira apresentação, durante a condução dos casos, mas eu diria que eu melhorei muito meu índice de conversão sem ainda ter de maneira regular o scanner no meu consultório. Às vezes eu alugava um scanner, mas eu não tinha direto. E estava vendendo para caramba. Por quê? Porque eu explorava a tecnologia e o visual mesmo, trabalhando com o meu computador, utilizando o MyItero, entrando na nuvem do MyItero, entrando na minha IDS, buscando casos similares, casos na galeria, e fazendo com que o meu paciente tivesse a percepção de que existia uma tecnologia envolvida. E, claro, quando você tem um scanner, você bota a boca do paciente, a própria boca do paciente, já no scanner, e já é possível você utilizar todos esses programas que eu acabei de falar em prol de fazer uma explicação mais adequada para ele do problema que ele tem. Eu brinco que os meus pacientes saem do consultório achando que o dente dele vai morrer, né? Aqueles que têm traumas anteriores e já têm desgaste nos incisivos, quando eu mostro esse mapa de oclusão que vocês estão vendo na tela aí, nessa criança, a dentadura permanente, quando ele vê aquela mancha, aquela imagem vermelha nos incisivos, o incisivo dele desgastado, eles ficam loucos. Eu falo, tá vendo esse vermelho? Você está em trauma. Era para quando você faz a máxima intercuspidação, quando você morde um alimento na parte posterior, era para não tocar os dentes anteriores. O seu está tocando de maneira decisiva, por isso que o seu dente está desgastado. Então, assim, eles ficam... eles saem do consultório e falam, caramba, pô, se eu não fizer nada, meu dente vai desgastar cada vez mais, eu vou perder meu dente. Então, se eu ia no shopping para comprar um iPhone, ia fazer uma viagem, não, cara, eu vou dar prioridade aqui. Porque, porra, o Marcelo foi decisivo, ele me mostrou. E eu posso printar essa tela do meu scanner e mandar para ele no WhatsApp. Cara, olha só como é que está sendo incisivo. Né? Então, assim, as coisas vão ficando bem transparentes. Eu botei essa tela aqui só para mostrar para vocês. Isso foi de uma paciente. E olha como é que é essa abordagem. Qual é a abordagem do Marcelo? A minha primeira apresentação, o paciente me conheceu hoje, foi no meu consultório. A minha primeira apresentação, eu tenho que impressionar ele. Como? Aumentando o máximo o valor percebido do que eu quero entregar para ele, que é o quanto eu sei de ortodontia, que eu chamo de meu mental, e a tecnologia que está envolvida dentro do meu trabalho, que é a Invisalign. Como que eu posso fazer isso? De maneira visual, utilizando o mundo de recursos que me é permitido por ser um Invisalign Doctor. E aí, olha só, essa mãe foi em 3 Invisalign Doctor da minha cidade. Olha só como é que ela botou. Nós fomos a 3 dentistas, porque o primeiro nos deixou muito segura. O segundo, nós gostamos. E agora, Marcelo, com você, minha filha não gostou, ela amou. E ela saiu daí me dizendo que tem que fazer aí. E olha só, confesso que não é melhor para mim, porque eu moro lá em Piratininga, gente. Só para vocês terem uma ideia, o meu bairro é Icaraí. Piratininga é região oceânica, tem um túnel, tem trânsito para caramba. Resumidamente, é 1 hora para chegar, é um inferno. Dia normal. E olha só o que a mãe já... Os outros são aqui pertinho, mas também senti mais segurança com suas explicações, experiência, etc. Né? Aí ela começou a discutir questões de valor, porque ela achou que não daria para ela. Mas olha só, o que foi decisivo para eu tomar a dianteira, né, nessa disputa com outros Invisalign Doctor? Foi decisivamente a maneira que eu construo, que eu vou falar agora de maneira mais detalhada, o passo a passo, mas basicamente é explorar ao máximo a tecnologia que eu tenho, ser ao máximo visual para o paciente, ele precisa ver a boca dele, ele precisa ou uma boca similar, né? No caso de você não ter o scanner, mas todos os programas que podem ser utilizados a favor de um tratamento mais rápido e confortável, entender como é que é o aparelho, o design do aparelho, né? E que você realmente tem a capacidade de entender a ortodontia de uma maneira que todas essas ferramentas farão a diferença. Né? E eu gosto muito desse slide, repito ele sempre, porque toda pessoa que entra no seu consultório é uma pessoa como essa. Ela está conectada 24 horas por dia. São uma pesquisa há pouco tempo nos Estados Unidos, eu estava vendo isso acho que no Instagram, que os americanos eles não passam, sei lá, menos de 1 minuto, não sei quanto, sem olhar o celular. É uma coisa absurda.
E a gente vê isso no consultório. Você está atendendo o paciente, você sai para pegar uma coisa, o cara abriu o celular dele e já está vendo. Você está atendendo o cara está no celular. Ele está conectado, né? É esse cara que ele está com tudo isso, com todo esse mundo que a gente também está vivendo. E o que você está fazendo para que a primeira apresentação, o seu primeiro contato com ele seja realmente de maneira a ele perceber que tudo isso é diferente, né? Olha o esforço não, né? Olha o investimento que a Invisalign faz em ferramentas exclusivíssimas para a gente, desde um time-lapse, olha, um desgastezinho numa cúspide, o quanto que isso ao longo do tempo pode se tornar severo ou menos severo, e você poder mostrar na primeira consulta para o seu paciente, cara, olha, eu tenho essa ferramenta aqui. Olha nesse caso aqui, como é que era, depois que eu corrigi a maloclusão, olha como é que melhorou. O paciente restaurou aqui, olha como é que ficou, né? Então, eu tenho os arquivos, eu tenho a tecnologia, eu tenho as ferramentas exclusivas para que o meu paciente entenda que até durante o movimento eu posso mostrar para ele que essa região está caminhando melhor, essa aqui já não está tão legal. Ih, doutor, eu dei mole e não usei bem. Olha, entendeu? Então, eu tenho tudo isso, né? Eu tenho o Outcome Simulator também para demonstrar que a nossa viagem pode ser, mais ou menos, essa quantidade de movimentos que o simulator está mostrando. Olha como pode ser o seu final. Eu nunca gosto de usar o simulator para dizer, vai ficar assim. Eu gosto muito de usar o simulator para ele entender o mundo de inteligência artificial que também ajuda o mental do Marcelo em busca daquele resultado que ele precisa. Como é que a Invisalign consegue, em 60 segundos, te entregar mais ou menos o que seria a correção daquele caso? Porque tem um mundo de algoritmo, um mundo de inteligência artificial comparando o caso daquele paciente que você está com outros que foram tratados com outros problemas similares ao dele. Então, olha que segurança. Poxa, eu vou ser tratado dentro de uma tecnologia que utiliza o compartilhamento de informações de outros casos parecidos com o meu para que o meu caso tenha mais sucesso, né? Isso é tudo, né? Quando eu vou fazer um tratamento médico, se o médico fala para mim, esse tratamento aqui ele está comprovado, já foi comprovado em diversas pesquisas, com mais de 5.000 pacientes, e, né, você se sente mais seguro, né? Então, quando eu mostro o simulator para o meu paciente, eu exploro isso. Olha o mundo de algoritmo que vai trabalhar quando eu pegar o seu caso, eu com o meu mental, mas a Invisalign com mais de 10 milhões de casos tratados, me corrigem aí que os TMs aí, o pessoal da Invisalign, mas olha a quantidade de milhões de casos tratados que... 12, quase 13, Marcelo. 12, né? mais de 4 milhões. Será que seu paciente está sabendo disso? Não, a Invisalign bota lá na rede social. Não, mas ele está sabendo da sua boca. Nesse meia hora que você está tendo com ele para fazer a primeira apresentação, você está falando para ele que ele vai usar uma tecnologia que é o Marcelo Calvo com o mental dele de 24 anos de ortodontia, junto com uma empresa que já tratou 10 milhões de casos? 12. E essa empresa detém um acúmulo de dados específicos para a movimentação ortodôntica, capaz de fazer com que a experiência que ele vai ter com a Invisalign seja fruto de toda essa estrada que a Invisalign vem percorrendo, junto com a estrada que o Marcelo vem percorrendo. Ou o Marcelo, ou o João, que está aqui, ou Maria. Será que isso está ficando altamente perceptível? Ou você não? Você está... Gente, eu dou curso para Invisalign Doctor. Eu tenho curso online. Eu fico apavorado. Tem dentista que acha que o scanner só vai substituir o alginato. Tem até que fazer uma pausa aqui, né? O cara é Invisalign Doctor já, ele acha. O scanner Cara, pelo amor de Deus, cara. Quando você acabou de escanear o cara, em 60 segundos você tem um mundo de software para trabalhar e para ver o caso, para te ajudar no diagnóstico, para te ajudar no planejamento, para te ajudar em possíveis problemas que você vai ter durante a condução do caso, né? Simular de uma maneira, simular de outra. Então, é um mundo que se abre. Será que você, de repente, não está conseguindo apresentar da maneira que o Marcelo está falando, porque você está sem a visão de toda essa dimensão? Não, Marcelo, eu tenho visão dessa dimensão. Então, por que o seu paciente não está tendo essa visão também? Será que você não está sendo mais claro? Isso foi decisivo na minha trajetória de conversão com o Invisalign. Então, eu acho o Outcome Simulator uma ferramenta espetacular. Eu sei que a Invisalign ela criou ela mais para o paciente olhar e falar, o meu final vai ser assim. Eu utilizo o Outcome Simulator para invadir a cabeça do meu paciente dizendo, olha, não quero dizer que o seu caso vai ficar assim. Sabe por quê? Porque eu entro também, aqui foi inteligência artificial, mas eu entro com o meu mental mexendo individualmente
personalizando os seus movimentos. Aí eu estou com o meu computador do lado, tá vendo? Eu gosto de fazer nesse programa aqui, ó, chamado CleanCheck, que me dá um mundo de recursos. Olha a tabela de movimentos que eu tenho nesse programa, que é o CleanCheck. Então, eu estou com o meu scanner na minha frente e com o meu computador do lado com o CleanCheck aberto, mostrando todas as ferramentas que o CleanCheck também pode me dar. Então, quando eu mostro o simulator, eu quero demonstrar para ele o quê? Que eu tenho um mundo de inteligência artificial que a Invisalign me proporciona junto com o meu mental. E aí eu vou explorando o caso dele, mexendo nos dentinhos, né? E fazendo com que ele entenda que realmente faz uma extrema diferença ele ter todos esses recursos para o tratamento dele. Né? E o time-lapse, quando isso tem a ver com aquele paciente que eu estou avaliando, eu pego um caso, né, que tenha algum tipo de desgaste, algum tipo de retração, e mostro para ele, né, que eu vou ter essa ferramenta durante o tratamento dele, né, também para usar em prol da melhora dele. Todo o controle que eu posso ter com o Progress Assessment, eles ficam... Inclusive, eu tenho telas em PowerPoint mostrando o Progress Assessment e eu jogo naquele computador. Ó, aqui é um caso parecido com o seu que eu usei no alinhador 15. Olha como é que estava tudo verdinho. Né? Por quê? Porque o paciente usava e eu tenho esse controle utilizando tecnologia para saber se realmente as coisas estão acontecendo. Né? Então, resumindo, eu fiz uma engrenagem no meu consultório onde o ponto principal na apresentação é fazer com que o meu paciente tenha o mesmo encantamento que eu tive no primeiro dia que eu conheci a Invisalign. Eu falei, putz, desculpa o termo chulo, gente, como esses caras que inventaram a Invisalign são foda. Porque, porra, eu faço ortodontia há 200 anos, fico na cadeira igual um maluco, dou duplo carpaccio no fio, faço isso, faço aquilo, trepo em cima do paciente, e quando eu termino de fazer aquilo tudo, você vai tirar isso da minha boca aqui. Porra, e o caso dele tá ficando lindo. E eu tô, cara, fazendo com maestria. E ele olha para mim, pô, doutor, fala aí para mim que mês que vem já dá para tirar? Pelo amor de Deus, eu não aguento mais isso. Você não é conversa em nenhuma rede de convívio do seu paciente social, você não é conversa. Por quê? Porque você é aquele que está botando aquele aparelho lá que incomoda, aquele aparelho que causa estresse no seu paciente. E agora, não, e agora você tem toda uma engrenagem que na primeira apresentação você precisa encantar a ponto desse paciente, se ele não virar seu paciente, ele vai ser um agente de marketing para você. E eu posso comprovar isso para vocês. Eu tenho diversos pacientes que fizeram a primeira apresentação comigo, não fecharam, e aí chega um paciente que fez e fala, eu fui indicado por Igor. Hoje chegou um. Eu fui indicado por Igor. Eu falei, mas não tem paciente chamado Igor. Eu pensei, né? Eu fui lá. Aí eu vou ver a avaliação. Igor passou por uma avaliação comigo. Só que ele ficou tão impressionado que quando alguém comentou, ele tomando uma cerveja com os amigos dele, falou, cara, tem um cara aqui em Caraí que eu vou te falar. E eu fui lá, dente torto, o cara me deu uma aula. Eu não fiz porque não estava na minha época, não tinha dinheiro, ou não era o meu momento, um dia ainda vou fazer, mas se eu fosse você, eu ia lá. Por quê? Porque eu criei essa engrenagem preocupado em fazer com que o meu paciente saia encantado como eu saí quando eu conheci a Invisalign. Como que eu fiz isso? Primeira coisa, conexão. Todos os cursos de marketing falam isso. Gente, a gente quer fazer uma avaliação, não deixa o paciente falar. Cara. Senta ele numa mesa, ele na sua frente, deixa ele falar. O que te traz aqui? Ah, mas quando eu vi a Invisalign, eu quis vir. Tá, mas por que a Invisalign te chamou a atenção? Qual o problema que você acha que é decisivo nos seus dentes? Deixa o cara falar, ele tem que falar. Você tem que se conectar com ele. Ele tem que falar o que ele faz, qual é a profissão dele. Você tem que mostrar que você é similar a ele. Eu gosto muito. O paciente fala que é engenheiro. Eu falo, poxa, meu filho está fazendo engenharia civil. Você é o quê? Civil? Pô, meu filho está fazendo engenharia civil na UF. Eu já começo um assunto que não tem nada a ver com o que ele vê no meu consultório. Mas ele já vai se conectando comigo, se sentindo mais próximo. Poxa, esse doutor ele não é técnico que só olha e já está querendo passar o valor, não. Ele tá se envolvendo com a minha história, né? Ele está se envolvendo comigo. E na minha apresentação, como eu mostrei para vocês dentro do meu consultório, ele tem que a toda hora ser impactado com a minha autoridade, que é o meu mental, o quanto de experiência, de expertise que o Marcelo tem na ortodontia e com o Invisalign, e o mundo de tecnologia que a Invisalign me proporciona. Ele tem que ser impactado a todo momento com essa dupla aí que está no slide. Né? E como que eu vou fazer isso? Gente, hoje as grandes redes sociais, eu acho que ainda né, são aquelas que privilegiam imagem. Né? Uma imagem atualmente fala muito mais do que um texto. Ninguém tem paciência, não tem tempo para ler texto, para você ficar falando igual uma tagarela e o cara não entendeu o início da sua explicação.
Você tem uma classe 2, seu dente está torto, ele já não entendeu o que é classe 2. Aí você está falando que o dente está torto, ele já, não tá, ele já te bloqueou. Por quê? Você está falando para caramba, só que você começou falando classe 2, ele não sabe o que é classe 2, já travou ele. Aí tudo que você está falando, o dente dele torto, é aquilo outro, ele já... Agora, quando você mostra a imagem e vai trabalhando com ele a boca dele, é uma outra pegada, evidentemente, né? E isso, evidentemente, foi decisivo para eu conseguir potencializar demais os meus resultados. Demais. A ponto de hoje, com muita felicidade, eu venho aqui falar para vocês que eu tenho um faturamento 7 vezes mais, e o mais impressionante, atendendo 60% do tempo que eu atendia quando eu utilizava a maioria dos meus pacientes com um aparelho fixo, né? Então, é como se eu atendia 2 dias na semana, hoje eu atendo 1 dia e meio na semana e tenho um faturamento 7 vezes maior de quando eu fazia com aparelho fixo. Então, assim, é uma conta que você precisa fazer, né? Se eu tenho menos tempo de cadeira e ganho mais, né? Só que eu preciso ter um método, porque hoje esse aparelho, quando eu vou comprar esse aparelho, ele é mais caro do que os aparelhos que eu estou acostumado a comprar, né? Só que ele tem muita coisa embutido dentro dele. Agora, meu paciente está sabendo de tudo isso que está embutido? Né? Essa é uma questão. Então, eu preciso ter um método. E sabe como é que eu fiz o meu método, gente? Erro, tentativa. Hoje eu vou fazer 4 apresentações. Putz, a primeira foi uma merda, desculpa o termo chulo. A segunda já foi mais ou menos. Cara, eu vou mudar isso daqui. Uma coisa que eu mudei na minha apresentação, atrás da minha mesa, é que fica o aparelho Invisalign, fica a minha plaquinha. E uma coisa que eu percebi, eu sou tão importante para o meu paciente, ele quer ouvir de mim, que ele não olha o que está atrás de mim. Então, quando eu vou explicar o que é Invisalign, olha só, o que você quer? Uma ortodontia digital, com um aparelho com design desse aqui que eu estou te mostrando, eu viro para trás e mostro para ele olhar a placa dizendo que o Marcelo, desculpa o termo chulo, é o pica das galáxias, ele já tratou não sei quantos casos, e nesse trimestre foi o cara ouro lá da Invisalign. Estou brincando, né? Que é para quem que a gente recebe. Então, eu já direciono o olhar dele porque eu quero que ele veja. Já mostro o design do aparelho, já mostro que você quer fazer uma ortodontia analógica, convencional, ou você quer ir no digital? O paciente já se conecta com outras coisas, cara. Você quer sair daqui do meu consultório e ir para sua casa usando um GPS, um Waze, para saber a hora certinha que você vai chegar, ou você vai sem nada, digital? Não, então quando você fala, você quer um analógico ou você quer o digital? Você quer o convencional ou você quer o digital? A tecnologia junto com a minha expertise. Então, assim, as coisas vão ficando transparentes para o paciente na direção de aumentar essa percepção que o Marcelo defende, né? E aí, para isso, eu criei essa primeira apresentação, né, que é a primeira consulta com o meu paciente. E hoje, na maioria dos casos, eu confesso para vocês, eu faço tudo na primeira consulta, mas no início eu fazia dessa maneira aí, ó, primeira consulta, falava com ele que eu ia analisar um pouco mais os exames dele para depois passar os valores. E eu notei que, muitas das vezes, o paciente estava encantado, ele tinha percebido tudo que eu queria que ele percebesse, ele estava ansioso e ele queria o preço, o resultado, o meu relatório na hora. E aí eu comecei também a propor os relatórios no mesmo momento, né? Mas eu acho muito interessante essa tríadezinha aí, ó. Você faz a primeira consulta, depois analisa com mais calma entre as consultas e faz uma segunda consulta para o seu paciente, para você realmente passar os valores para ele, passar os detalhes do tratamento dele, né? E a primeira consulta minha é isso que eu falei para vocês, né? Ele já está na minha cadeira, eu já faço as fotos dele dentro do aplicativo da Invisalign, que já vai para a minha IDS. Então, ó, eu já começo assim, ó, eu já conectei com ele, já falou os problemas dele, falou, agora eu vou começar a fazer alguns registros, se você vier a tratar comigo, eu vou utilizar esses registros no seu projeto digital, adoro esses termos, e eu noto que os pacientes gostam. Então, eu não estou fazendo registro para te vender um aparelho, eu estou fazendo registro para gerar um projeto digital do seu sorriso. Então, esses registros eu vou utilizar nos seus projetos digitais, tanto o registro que eu vou fazer lá dentro na sua boca, que é o scanner, quanto o registro que eu estou fazendo agora na sua face. Se você não for tratar, eu vou excluir esses registros, ok? Ok, autorizado. Já vou lá, faço as fotos dele, extrabucais, já vou para o meu scanner, como eu tenho um 5D, já gera as imagens intrabucais bidimensionais junto com o escaneamento, e eu já tenho ali, só faltando o pedido da radiografia que eu vou fazer para ele, já vou trabalhar a apresentação com as imagens e já tenho grande parte dos meus exames
para a confecção do projeto final dele digital, né? E aí gosto de mostrar casos similares, mostrar que eu sou capaz de solucionar o problema dele junto com a tecnologia da Invisalign, quais os benefícios que ele vai ter. Adoro essa analogia da viagem, né? Você quer viajar num carro convencional, sem GPS, sem computador de bordo, ou você quer ir num carro que nós vamos sair daqui, eu como motorista e você como passageiro, e nós vamos saber o momento exato que vai ter um buraco, o momento exato que nós vamos passar por um outro caminho que vai ser mais rápido, e o momento exato que nós vamos chegar? Ou seja, previsibilidade. Ou você quer que... Aí eles mesmos falam, pô, doutor, tem um amigo que está com aparelho fixo, o doutor falou que era 2 anos, já está há 4 anos. Eu mesmo usei aparelho fixo, o doutor falou que era 1 ano e eu fiquei 3. Né? Então, essas histórias são comuns. E quando você cria analogias com o seu paciente, ele mesmo já vai sendo conduzido, né, para a experiência que ele mesmo já teve. Né? Então, eu exploro essas situações que eu passei para vocês. Desculpa, e aqui que eu estava falando com vocês, ó, quando eu não tinha um scanner toda hora no meu consultório, olha como eu trabalhava. Tudo era no meu computador. Eu mostrava o CleanCheck, eu mostrava o MyAitero com mapa de oclusão, né? Olha lá, ó, olha eu dentro do MyAitero mostrando o mapa de oclusão. Olha lá, cara, você está com perda dentária, olha o seu dente como é que inclinou, está vermelhão lá no molar, ele está com sobrecarga, mesmo sem ter o scanner, eu trabalhava o visual para demonstrar para o meu paciente, né? Passava o videozinho lá no MyAitero, né? O que eu estou querendo demonstrar é que você precisa ser visual. Claro, o scanner é ótimo, né? Mas não é a desculpa para você não fazer com que ele se encante na primeira consulta, na minha visão. A análise entre as consultas eu acho importantíssima. Se você achar que é interessante no seu fluxo de negócios, dividir em 2 passos para você vender o orçamento de Invisalign para ele. Hoje, no meu negócio, eu acho que tem que ser um passo só, pegar ele encantado, né? Pegar ele mais quente ali. Eu analiso tudo e na segunda consulta eu vejo que muitos profissionais vão lá, passam o valor, né? E você vê nesses cursos de marketing, gente, para odontologia, pelo amor de Deus. O paciente tem que sentir que você teve zelo pelo caso dele. Eu acho que zelo é você, no mínimo, criar um relatório em PDF. Eu peguei um relatório meu aqui, gente, em PDF simples, que nem é de Invisalign, tá? Botei de propósito sem ser Invisalign, só para demonstrar para vocês que você precisa mandar para o paciente um relatório de tratamento, qual o nome dele, a idade que ele está, o diagnóstico que você chegou, qual a opção de tratamento que você vai fazer, o que você vai fazer em cada etapa. Então, por exemplo, quando eu vou tratar com Invisalign, eu boto a opção de tratamento, ortodontia digital, tracinho, movimentos dentários sequenciais utilizando recursos digitais, tracinho Invisalign. Pô, Marcelo, que firula para falar a mesma coisa? Não, Aí eu vou, etapa 1, limpeza, profilaxia, flúor. 2, escaneamento intrabucal. 3, análise do escaneamento intrabucal. 4, utilização de softwares na análise de diagnóstico e planejamento. 5, utilização do programa CleanCheck para planejar os movimentos. Então, se eu não me engano, o meu de Invisalign são 12 itens. Então, quando o cara recebe o valor num detalhamento desse, ele fala, caramba, o doutor pensou o meu caso, né? Mostrou que o meu lateral estava errupindo, o meu lateral estava rodado, ele botou no diagnóstico isso, ele mostrou o que ele vai fazer passo a passo, e aí, no final, ele ainda me deu opções de pagar à vista, pagar parcelado, pagar como cabe no bolso dele, financiar via que eu acho fantástico, a Invisalign deu a grande tacada, a Invisalign, na minha visão, foi aquele financiamento que a gente passa o link para o paciente, que agora... MyClean? O MyClean, poxa, isso daí virou ouro para mim no meu consultório, porque o cara ele pode parcelar a entrada e ele ainda pode me pagar os valores que são devidos, que eu defino como parcela para ele. Então, né, cai lá no cartão a entrada e paga para o Marcelo as parcelas mensais e fica viável ele tratar com o Invisalign e com toda essa tecnologia. Então, tudo isso é explicado dentro dos valores, das opções que ele tem, de maneira que ele olha um documento e fala, cara, esse cara tem zelo, esse cara tem capricho, esse cara fez uma apresentação mega e agora ele está me mostrando um relatório que foi minuciosamente escrito para mim. Isso é uma percepção que o paciente tem
e a chance dele fechar com você ela vai se tornando maior, porque você está ligado em detalhes. Então, aqui eu separei nesse slide o que eu desejo para vocês e que eu vi que foi decisivo na minha vida clínica e para vários Invisalign Doctors bem-sucedidos que fizeram curso comigo e outros que não fizeram curso comigo, mas são meus amigos. Inclusive, são speakers da Invisalign, vendem muito mais Invisalign do que eu. Eu tive um programa no Instagram durante muito tempo, onde eu fazia entrevistas com outros Invisalign Doctors, e bem-sucedidos. E todos eles eram unânimes em dizer que a primeira apresentação tem que impactar o paciente de que é diferente. Eu não posso fazer uma primeira apresentação de Invisalign, igual que eu vejo alguns Invisalign Doctors, mostrando que Invisalign não é uma solução para o paciente, é um problema. Por quê? Porque para Invisalign tem que escanear. Para Invisalign é mais caro. Para Invisalign, você vai ter que ir na clínica radiológica e gastar R$200 no escaneamento. Para Invisalign, você tem que mandar para fora do país. Não. Eu tenho que ir no sentido contrário, mostrando que Invisalign é a solução. E não... Pô, não mudou, não. O cara me atendeu como se fosse ortodontista normal. Olhou minha boca, começou a falar comigo sem eu ver minha boca. Falou para caramba, falou que eu tinha isso, que eu tinha aquilo, que eu tinha que usar aparelho, falou mais ou menos o tempo. E na hora de passar, passou um aparelho caro para caramba para mim, me mostrando que era um plásticozinho ali, entendeu? Nossos pacientes estão sendo a todo momento impactados por diversos outros serviços. E eles não vão aceitar esse tipo de abordagem para você tentar vender um aparelho da dimensão que a Invisalign tem e do custo que é a Invisalign. Não vai casar. Então, você precisa perder o seu tempo, como eu perdi vários outros Invisalign Docs, para criar uma maneira de uma primeira apresentação que tenha esse objetivo que o Marcelo está falando. Então, é fazer o seu paciente entender que o digital, existem inúmeros benefícios no digital. Inúmeros. E que termina, eu brinco com eles assim, ó, eles vão assim, eu quero um aparelho Invisalign por causa da estética. Toda a minha apresentação começa sem falar de estética. Eu falo, você quer digital ou você quer analógico? Se você quiser digital, eu tenho um mundo de recursos, eu faço isso, eu faço aquilo, dou pirueta no seu dente antes, eu tenho um software, eu tenho uma opção de coisa. Tá? E, além disso tudo, olha aqui o aparelho. Além disso, de todos esses recursos digitais, para fazer o melhor movimento para você, individualizado por mim, personalizado para você, além disso tudo, olha o aparelho. Ele é mais estético, ele é muito discreto, você remove ele, come o que você quiser, livre de emergências, pode passar o fio dental, fazer higiene. Se você tiver uma questão social onde você tem que se desenvolver mais, você pode ficar sem ele, você pode usar ele de 18 a 20 horas por dia. Né? Se você viajar, você pode levar uma sequência de placas, ter um espaçamento maior entre as consultas. Então, assim, eu mostro todos os benefícios do digital, e não que eu estou vendendo um aparelho estético. Eu acho o cúmulo do absurdo o ortodontista vender Invisalign para um paciente dizendo que ele está dentro da prateleira dos aparelhos estéticos. Nossa Senhora! Se um bracket estético que eu sempre utilizei, Zafira, fizesse o que a Invisalign faz desde o meu diagnóstico, eu quero dizer, não que a Invisalign vai mover o dente de maneira melhor, depende de mim e do meu entendimento sobre toda a tecnologia da Invisalign. Agora, dizer que botar no aparelho de Zafira é igual ao Invisalign, não estou nem falando da estética na boca, eu estou falando que você vai perder um mundo de recursos digitais naquele caso, para você entender que se você expandisse um pouquinho, não ia protuir nada. E você não expandiu, protuiu. E depois desgastou para levar o cílio para trás. E aí ficou um tempo enorme de aparelho fixo na boca com um mundo de consultas. E com o Invisalign, você programou bem, o paciente usou bem, o mínimo de consultas com resultado mais rápido. Então, fazer o seu paciente perceber os benefícios do digital. Eu me esgoelei aí para mostrar o que eu acho dos benefícios do digital, tá, gente? Falo meio rápido, mas a aula vai ficar gravada também, se alguém... Entrega com conforto e previsibilidade, mostrar para ele o design, a previsibilidade que a gente tem por causa de todos os recursos, né? E você criar um método de venda em cima disso, em cima desse objetivo. Cara, eu tenho que bater esse objetivo na minha primeira apresentação, né? A sequência que eu coloquei no relatório de tratamento, estão perguntando aí, está na tela aqui, ó. Relatório de tratamento meu é o nome do paciente, identificação dele, diagnóstico, o que eu achei que é o problema que ele tem. Eu mudei um pouco, parei de usar termos técnicos, padrão 1, face equilibrada, o paciente vai entender melhor, né?
face equilibrada, crescimento horizontal. Aí ele vai falar, doutor, o que é isso? Sua mandíbulazinha ela tem a tendência ao crescimento mais de fechamento dessa distância aqui do que de abertura. Tem pessoas que têm um rosto mais alongado. Aí eles vão também interagindo com a gente, né? E mostro detalhadamente dentes, o seu cruzado no elemento tal, no incisivo, no dente anterior, para que fique claro para ele. Opção de tratamento, né? Que seria o que você está fazendo de opção para ele, e as etapas passo a passo. Gente, uma análise clínica que seja de 2 minutos. Se você está fazendo uma análise clínica em 2 minutos, porque você estudou 200 anos para fazer aquela análise clínica em 2 minutos, ela tem um valor absurdo. Tem que ser relatado na sua etapa. As suas etapas têm que estar detalhadas. Detalhe, detalhe, detalhe. Porque isso engrandece o que o paciente entende de que, poxa, esse profissional realmente é detalhista. Ele, né? Então, pessoal, vocês têm mais dúvidas? Eu estou por aqui, não sei se os TMs querem que eu aborde alguma coisa que passou em branco, mas a grande mensagem, toda aula tem uma mensagem principal, é você parar aí 5 minutinhos depois dessa aula e fazer uma autoanálise. Eu realmente estou fazendo uma primeira apresentação que faz com que o meu paciente saia louquinho da Silva, igual que eu saí quando eu fui me credenciar. Porque, gente, quando a gente faz o credenciamento, a gente fala, cara, que isso, cara? Fazer uma ortodontia é muito difícil. Que isso? Que maravilha é essa? A gente sai louco, querendo bater a cabeça na parede, falando, cara, isso tudo está ao meu alcance. Será que eu estou conseguindo fazer com que o meu paciente saia do consultório? Caramba, esse cara é o doutor que eu preciso e tem tudo que eu quero? Então, essa é a grande reflexão, sabe? Eu queria que vocês parassem para pensar. E eu estou à disposição aí dos TMs ou de quem tiver dúvida aí para tirar aí mais uns 5 minutinhos, vocês sabem. Fala, Marcelão. Eu acho que teve alguém que levantou a mão. Eu vou colocar aqui novamente. Acho que foi a Fernanda Vieira, não foi? Apareceu para mim, acho que foi a Fernanda, não sei. Isso, doutora Fernanda. Apertei sem querer. É tanta Tá. vontade de falar com o meu professor que apertei sem querer, desculpa. Parabéns pela Marcelo, sempre ótima, muito bom. Adoro ouvir você falar e através de você eu me encantei pelo Invisalign, você sabe disso. Ai, que bom, Fernanda. Saudades. Beijo. Beijo. Top. E alguém quer fazer uma pergunta em especial para o professor Marcelo? Alguma coisa que, de repente, não entendeu tão bem? Eu achei assim, uma aula fantástica, maravilhosa. Né? Eu sempre falo com o Marcelo, sou suspeito, né? Sou TM dele ali em Niterói também. A gente troca muita informação, né? Então, tudo que ele aplica, que ele traz para as aulas, né? É o que já deu certo. Então, acho que é o que vale a pena cada um botar seu tempero ali, mas também praticar, né? Levar isso para a ação. Porque também só planejar, né, Marcelo? A Marcela está perguntando aí, Felipe, você fala de tempo de tratamento na primeira consulta? Então, Marcela, eu me sinto seguro para falar de tempo de tratamento na primeira consulta. Na maioria dos casos, mas eu acho que isso está muito ligado à sua experiência com ortodontia e com Invisalign. Então, acho que você tem que balizar isso, entendeu? Se você se sente segura de um caso falar, os pacientes gostam muito. Eu acho que são 2 coisas que eles querem saber. Quanto que custa e quanto tempo. Não sei se todo mundo concorda aqui, né? A maioria dos Invisalign doctors que estão aqui concordam, mas eu sinto muito isso no meu consultório. Não só saber o valor, eles querem saber quanto tempo que eles vão ficar tratando. Até porque a mídia da Invisalign, as pessoas falam muito no tempo de tratamento. Cara, você vai tratar e vai ser mais rápido do que o convencional. Então, o paciente ele já vai com essa pegada. Agora, eu acho que você tem que avaliar se você se sente seguro para já. E eu sempre estimo, né, Marcela? Eu não chego e falo, vai durar 5 meses. Eu sempre... Por exemplo, tem casos que... O caso que eu sei que eu vou durar 10 meses, eu falo 12 a 15 meses. Entendeu? Eu sempre boto uma margem. Dependendo da sua colaboração, tá? Então, assim... Mas isso é a experiência sua com a Invisalign e de ortodontia, né, eu diria. E aí você vai vendo, né, se é interessante para você já falar o valor na primeira consulta. A Clara está perguntando aqui se você cobra um valor fechado. Eu cobro valor fechado. Eu acho que isso meus pacientes gostam muito. Não gosto de cobrar, você vai pagar por mês tanto com Invisalign.
Eu gosto de fazer eles entenderem que, independente de ir no meu consultório, são 30 parcelas de R$300. Você vai ficar 3 meses viajando na Europa. Por favor, Pix no dia tal, que foi combinado. Estou dando um exemplo, tá, gente? Ou, sei lá, tá? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Doutor Marcelo. Oi. Viviane, posso tirar uma dúvida? Pode. Você cobra valor fechado. Isso. Caso o comprehensive, né, o paciente volte, sei lá, 3 anos e meio depois, aí como você faz, se você já cobrou esse valor fechado? Porque ele não tratou, foi isso? Ele saiu do meio do tratamento? Não, tratou, e aí depois de 3 anos e meio ele voltou achando que movimentou e quer refazer. Então, aí eu avalio o que foi decisivo nisso. Ele não usou a contenção que eu preconizei, ou, né, o que aconteceu? Né? Se for uma falta de zelo por parte dele, vai existir um custo para que eu... Né? Agora, se foi uma recidiva por uma bobeira que o Marcelo deu, eu fiz uma contenção, não fiz Vivera, ou fiz Vivera, mas não me atentei que precisava ter uma contenção fixa também, e acabou que faz parte da minha boa entrega e estabilidade do caso, foi minha. Então, eu vou colocar ele no tratamento novamente e falar com ele, fulano, você já acertou, só que agora a gente vai precisar retratar aqui. Você não vai ter custo sobre os alinhadores, só vai ter custo da minha consulta, que é tanto, que a gente vai precisar se ver de tanto, mas a maioria dos meus pacientes entendem bem, sabe? Eu não consigo ver essa ligação, Viviane, de cobrar ele por consulta direto, quando ele está em tratamento ativo, para depois ele vai entender a consulta. Não. Até porque eu tenho uma cultura no meu consultório que meus pacientes vão ser meus a vida inteira. Eu brinco com eles. Agora você vai me pagar esse valor fechado, tá? Quando eu tirar o aparelho, eu quero te acompanhar de 6 em 6 meses. E toda vez que você vier no meu consultório, você vai pagar uma consulta. Que consulta é essa? Para o Marcelo passar um profzinho, fazer uma limpezinha ali, ver se a sua contenção está boa e fazer uma análise. Se necessário, ele vai fazer até um escaneamento e fazer uma análise se o seu caso está estável. Eu preciso te ver sempre. E quando você vier, vai ter um custo. Então, meus pacientes já entendem bem isso. Então, quando ele vem e tem um problema, ele precisa retratar, eu vou avaliar se foi problema dele, se foi meu. Se já está fora do pacote da Invisalign, vai gerar um custo, né? Eu vou ver como é que eu vou passar esse custo para ele, né? Dentro dessa dinâmica que eu trabalho, avaliando os casos individualmente, claro, dentro de um padrão que é instituído, né? Mas eu não gosto dessa questão da consulta, mas vejo que muitos cobram, né? Então, acho que o Invisalign Doc tem que avaliar, né? Obrigada. Foi uma dúvida mesmo de uma doutora e ela queria saber como era em uma visita que eu fiz hoje, né? E aí eu aproveitei para te perguntar como você faz. Obrigada. Agora, uma outra coisa que a Fernanda está falando aqui que eu acho que é importante para caramba é essa ligação que a Fernanda está fazendo. Mas ao cobrar fechado, você também não estabelece um tempo máximo de tratamento? Não. Eu sempre parcelo, eu gosto de parcelar, adoro que o paciente esteja em casa, não precise mais me visitar, feliz com o sorriso dele me devendo. Adoro. Marcelo, mas e se o cara não te pagar? Aham. Eu posso te falar hoje que a quantidade de pacientes que eu tenho 2 que não estão me pagando. Que isso é uma porcentagem muito baixa do meu negócio. Não faz com que eu perca noites de sono. Né? Eu não sou daquele que, tenho 400 pacientes me pagando, tem 3 que estão me devendo, cara, eu vou ficar perdendo noite de sono? Né? Uma hora eles vão vir me pagar, e se não vier, né, Deus está vendo o que ele está fazendo e bora para frente, né? Vamos seguir trabalhando. Claro que eu não posso ter uma inadimplência que inviabilize o meu negócio. Então, eu adoro dividir em 30 vezes e tratar o cara em 15. Né? E o que eu descobri também, e o Rodrigo Reis tem isso, o Rodrigo Reis é um Invisalign Doctor bem sucedido de 3 Rios, cidade do interior de Rio de Janeiro. O cara vende Invisalign pra caramba numa cidade que o poder aquisitivo não é tão assim. E o Rodrigo uma vez me falou uma coisa e acontece com meus pacientes. Quando o paciente vê que ele está terminando o tratamento e faltam 15 parcelas, ele fala, putz, eu não vou ficar pagando todo mês, Marcelo. Marcelo, se eu pegar as 15 parcelas, você não me dá um desconto? Eu falei, claro que eu dou. Está me devendo 4 mil, as 15 dão 4 mil, dão. Então, se você fizer agora, eu te faço 3 mil. Cara, para mim é ótimo. Por quê? Porque eu não tenho mais ele na minha cadeira. Ganhar 3 mil agora para mim é melhor do que eu ficar ganhando 400 reais por mês dele durante um ano. Né? E muitos deles gostam de fazer. Mas você coloca no cartão para mim, divide 3 vezes, eu tenho uma maquininha lá, divido em 3 vezes, perco um pouquinho para o cartão, mas já recebi os 4 mil que eu recebi à frente e 2.800 agora, 3, está ótimo. E vamos embora, vamos fazer o giro. Né? Eu vivo de giro, né? Na realidade, eu não vivo preocupado, esse pacientinho aqui não me pagou, eu perdi um pouquinho nele, não.
Como é que está o meu negócio? É como eu falei para vocês, o meu negócio hoje fatura 7 vezes mais do que faturava. Está tendo um lucro interessante. Eu preciso cuidar desse lucro, aumentar esse lucro. Agora, um pacientezinho ou outro que vai me dar faz parte do negócio. Todo mundo que tem negócio sabe que existe inadimplência, né? A Andréa está perguntando aqui, mas você parcela em 30 vezes com boleto? Né? Eu tenho um boleto, tenho um sistema ASAS que eu gero de boleto de pacientes se for necessário. Tem um sistema que eu faço que não é por boleto, Pix, e aí eu faço um contrato com o meu paciente, todo mês ele joga o Pix na minha conta, e esse eu corro mais risco, mas ao mesmo tempo eu tenho um contrato com ele, e esse contrato está vinculado a uma nota promissória, que aí eu posso ir para o cartório e negativar o nome dele. Mas aí são coisas que são mais chatas, assim, não faz parte da aula, mas que são mais chatas e que você pode se precaver, mas é possível você ter uma precaução para que você, se amanhã você tem uma perda com o paciente, você tenta reparar. O que eu gosto de falar, o André, que você está colocando aqui, é uma coisa muito interessante. Quando eu trabalhava com aparelho fixo em Campo Grande, Nova Iguaçu e Niterói, eu tinha 1.400 pacientes. E os pacientes precisavam me pagar, sei lá, R$100 por mês. Tá? Eu tinha uma equipe de ortodontistas que trabalhava comigo. 1.400 pacientes. E 200 ficavam sem pagar. Eu não perdia a noite de sono. Por quê? Porque o aparelho que estava na boca dele, todos os acessórios já estavam pagos. Então, o meu tempo clínico que ele precisava pagar junto com o meu mental. Então, se esses 200 pacientes não me pagaram naquele mês, né, é ruim, eu vou tentar resgatar ele, minha secretária vai ligar, mas eu não vou perder minha noite de sono. Por quê? Porque os outros 1.200 pagaram e o meu negócio se torna viável, entendeu? Então, o que eu vejo que é importante para vocês em Invisalign Doctor, principalmente quem está aqui, que está começando? Cara, você não pode, o paciente vai te pagar no boleto ou ele vai te pagar no Pix e você não pagou nem em Invisalign. Essa possibilidade não existe no meu consultório. Eu brinco que o meu consultório é boleto zero, boleto em Invisalign zero. É o meu sonho de consumo e eu conquistei isso. Boletos em Invisalign zero. Marcelo não tem boleto em Invisalign para pagar. Não é, Marcelo? Como isso? Cara, ou ele vai fazer link de pagamento, ou ele vai me dar o valor à vista. E aí sim, eu vou ter o boleto para pagar, mas o dinheiro dele já está guardado. E se ele, mês que vem, não quiser tratar mais? Tchau. Eu não tenho dívida com a Invisalign. Agora, eu acho que você não pode vender parcelado sem ter um contrato, sem ter nada, e ainda tem que pagar Invisalign. O cara não te paga, você tem que pagar Invisalign. Aí ferrou. Mas aí não é tema de aula, dessa aula, tá, gente? Mas eu só estou... né? Existe o cartão de crédito recorrente, aí você tem que pensar, né? Todas essas maneiras. No meu consultório, eu não quero ter boleto da Invisalign. Depender... O que eu quero dizer? Eu tenho um boleto, eu dividi com a Invisalign 11 vezes e estou esperando do meu paciente para pagar a Invisalign. Não existe essa possibilidade. Cara, para eu sentar para fazer o seu caso, tem que estar quitado com a Invisalign. Eu não uso o meu mental sem estar com o aparelho da Invisalign quitado. Ou ele vai me dar à vista, ou ele vai ter o link de pagamento que ele vai dividir em 12 vezes. Entendeu? É isso. Eu não sento para ver nenhum caso sem estar pago. Claro, o meu mental também, né? Existe um custo do meu mental. Então, sei lá, no MyClean deu 400, deu 4.000, eu boto 4.600, que é os R$600 do pensamento do Marcelo. E se o paciente, mês que vem, for embora, sumir, não quiser tratar com Invisalign, igual o meu aparelho fixo, os caras vão embora, eu não vou atrás dele na casa deles. Larga eles para lá, ué. Um dia ele vai voltar. Por que eu tenho que estar nessa sangria que o cara... Eu estou dando um exemplo. Nós temos que trabalhar com Invisalign como nós sempre trabalhamos com ortodontia. Só que eu não posso ter um custo de um aparelho desse nas minhas costas, dependendo do meu paciente me pagar. E eu trabalhando com essa dúvida. Não, eu só trabalho se eu tiver com o Invisalign pago, o meu mental pago. Aí eu começo a trabalhar. E quando eu for fazer a consulta, ele também me paga. Né? Nos valores lá que 400 por mês, 300 por mês, 200 por mês, sei lá quanto por mês. Né? E aí se eu tenho, imagina, 400 pacientes pagando 200 por mês, 300 por mês, você faz a conta na sua matemática. 400 pacientes pagando 300 por mês, quanto que dá? E o mais interessante de 400 pacientes, você atendendo um dia e meio na semana, né, gente? 2 dias na semana, porque é Invisalign, tempo de cadeira reduzidíssimo, né? Aí aumenta o seu lucro. Gente, mas acho que nem é tema, tá? Vamos os TMs aí, vocês podiam pegar a frente. Perfeito, Marcelão. Se deixar Marcelo falar, ele vai contar o ouro hoje, hein? Vai até o final. Vai lá. Tá perfeito, gente. Marcelo, obrigado mesmo. Eu acredito que tenha sanado e ajudado bastante a quantidade de doutores que estão aqui, que boa parte são novos. Quem não é novo também está escutando algo diferente, de repente, do que faz, e seja interessante praticar. O mais importante de tudo não abandona, persevera, testa e testa, né, Marcelo?
É isso aí. Aí, só para falar a última pergunta aqui, falando do Vivera. Eu nunca boto o custo do Vivera na primeira consulta, não. Eu sempre falo para eles, ó, isso aqui é o tratamento ativo, depois vai ter a contenção. A contenção é outro valor. Ah, mas quanto que é? Eu falo, ó, sei lá, minha contenção no consultório, ó, pode ser de tanto a tanto, tá? Aí eles falam, até que não é tão caro a contenção, né? É muito importante, não é tão caro. Então, assim, eles saem tendo uma ideia de valor, mas eu não boto no relatório de tratamento o valor que vai ser o Vivera. Né? Eu não sei como é que vai ser, se eu vou levar 1 ano, 2 anos, depende. Às vezes o cara some, né, indisciplinado com o alinhador, então não gosto de vender Vivera quando eu estou vendendo um tratamento ativo, não. Fala, Felipe, vamos encerrar então aí, só para a última dúvida aí. Já, pessoal, Vivi quer falar alguma coisa, Lu? Quero agradecê-lo pela aula, pelas dicas maravilhosas, sempre. Ele já deu umas 2 aulas para mim na Tijuca, não sei se ele lembra. Antes de... Rapaz, era você da Tijuca, né? Não liguei, você é a Tijuca. Lembro sim. E foi muito boa a aula, e te agradecer mesmo aí pela disponibilidade de compartilhar aí um pouquinho dos seus conhecimentos. Obrigada, doutor. Nada, gente. Eu vou deixar meus contatos aqui também para se alguém quiser entrar em contato comigo, até por WhatsApp, tá? Posso ajudá-los aí. E tenho também uma rede social ativa no Instagram, quem quiser me seguir lá. E aí hoje eu boto muito conteúdo para paciente, mas eu também tenho essa área de ensino, tá? Tenho uma empresa de consultoria, se você tiver dúvida com os seus skin checks, tá? Eu estou à disposição. Gente, um abraço, tá? E muito obrigado aí pela oportunidade de compartilhar. Beijo, obrigada a todos os doutores também que ficaram com a gente. Infelizmente não te conheci em Campo Grande, né? Eu tenho um tempo que eu já saí de Campo Grande. Tem 11 anos. Obrigada, doutor. Prazer enorme te conhecer. Muito obrigada por contribuir, tá bom? Obrigado. Beijo. Beijo, pessoal. Boa noite a todos. Beijo, boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau. Aproveitem a família e o restinho da noite. Tchau, tchau. Tchau.